Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola. Antes, nós vamos dar uma passadinha e ver o Haiti, ou a Revolução de São Domingo, certo? O Haiti é um país, primeiro país da América Latina a se tornar independente, o segundo país do continente americano após a independência dos Estados Unidos. A Revolução Haitiana teve a influência do Iluminismo e a influência da Revolução Francesa. Então vamos ver os primeiros passos do Haiti. Como eu já falei, o segundo movimento político de emancipação política na América foi a principal revolução dos negros na história contemporânea. Era uma colônia francesa que respondia aí por 2/3 do comércio exterior da metrópole. Ela significava um dos principais mercados para o tráfico negreiro. Tinha produção agrícola voltada principalmente para o açúcar, mas também café, anil, em larga escala, aquilo que a gente chama de plantation, né? Latifúndio, escravidão, monocultura, mercado externo, e uma economia que era sustentada pela exploração de 500 mil de escravos. Do ponto de vista social, nós temos aí um Haiti onde uma minoria, a elite branca, proprietária de terras, proprietária de escravos, brancos pobres, que exercia a função de feitores, capatazes, mestiços livres que não tinham direitos, certo? Tinham uma posição que herdava da sua ascensão social, os negros livres que também não tinham direitos, mas sem ascensão social, e os africanos e descendentes de escravizados, que era grande contingente da população. E aí começa a haver algumas relações sociais tensas. A elite branca é intolerante e que discriminava todos os outros grupos sociais. Os brancos pobres, os mestiços livres, que eram discriminados, os negros livres, que eram marginalizados, e os africanos e os seus descendentes escravizados, que eram oprimidos e explorados. Então, esse clima de tensão entre esses determinados e variados grupos sociais gerou revoltas e formas de resistência entre os escravizados que eram contínuas, né? Então, dentro desse processo, certo, acontece a Revolução Francesa, em 1789. E a Revolução Francesa, ela estende igualdade a todos os cidadãos, né? E 2 anos após, em 1791, há revoltas que destroem plantações, engenhos, assassinatos de colonos, né? Então, os mulatos e negros, libertos ou escravos, entram em conflito com a elite branca local, no período que a França está passando por uma monarquia constitucional. Acontece que a fase da monarquia constitucional na França, ela é substituída pela fase da convenção. E a convenção estabelece o fim da escravidão nas colônias francesas. Convenção é a fase mais popular da Revolução Francesa. E aí, em 1784, um ex-escravo, Toussaint, lidera e organiza um exército disciplinado de combatentes. Veja, antes nós tínhamos revoltas. Agora nós temos um exército organizado de mulatos e negros, libertos ou escravos, que vão justamente lutar pela independência acompanhada pelo fim da escravidão. Veja, no Haiti a independência vai vir junto a questão do fim da escravidão. Então é um movimento mais social do que político, certo? Para os haitianos, só há independência se houver necessariamente o fim da escravidão. E aí, certo? Em 1802, né, tempo após, Napoleão Bonaparte ascende ao poder e Napoleão ele determina a recolonização do Haiti, ou seja, revogação da escravidão, a escravidão voltaria, certo? O principal líder vai ser preso e vai morrer na França, mas isso não significa dizer o fim da resistência do Haiti
ante a exploração. Então, vai haver a permanência da resistência contra a dominação francesa na ilha. E aí, o Dessalines, certo? Que era um general, certo? Que tinha lutado em diversas ocasiões, certo? Ele assume a liderança do movimento e vai expulsar os franceses da região. Então, o Haiti é a primeira colônia da América Latina a se tornar independente. Veja, além de se tornar independente, o Haiti vai acabar com a escravidão, certo? Então, a independência do Haiti convergiu com o fim da escravidão e o massacre dos brancos. E isso criou uma expressão que a gente chama haitianismo. Em 1825, logo após o fim do período napoleônico, que ocorre em 1814, a França vai reconhecer a independência do Haiti mediante indenização. Então, a independência do Haiti cria uma expressão chamada haitianismo, que era o medo que as elites latino-americanas tinham que as revoltas nos seus países ocorressem da mesma forma que ocorresse no Haiti. Então, as elites da América Espanhola, certo? E de toda a América Latina, certo? Ela tem essa preocupação de ser necessário fazer a independência antes que os outros países, né? Antes que ocorresse em seus países o que ocorreu no caso do Haiti. Então aqui nós temos uma pintura que é a Batalha de São Domingos, né? Que é uma das principais batalhas do movimento de independência do Haiti. E aí, este contexto, esse temor da Revolução Haitiana, faz com que, na América Espanhola, certo, cresça ainda mais o desejo de independência. Era necessário fazer uma independência, rompendo com a metrópole, mas, ao mesmo tempo, evitando o processo de haitianização, ou seja, que os grupos menos favorecidos e explorados, ou seja, os escravos, façam a sua independência. Então, nós temos aí um modelo da organização da América Espanhola, são 8 territórios, né? É uma colônia só, subdividida em 8 territórios, em 4 vice-reinos e 4 capitanias, o que era para ser, com a independência, apenas 8 países, nós não temos isso, vai ser mais, por uma série de razões. Então, vamos observar os fatos que determinaram a independência da América Espanhola. Quais são os fatores que determinaram? Primeiro, os fatores externos. Nós estamos vivendo a crise do antigo regime. A crise do antigo regime, o absolutismo, o mercantilismo, né? Lá na Europa, passando por transformações com a Revolução Francesa. Então, aqui, nós vamos ter a influência do iluminismo. O iluminismo apregoou 2 elementos importantes, a liberdade econômica e a autonomia política, né? Lembrando que essas regiões da América Espanhola são governadas aí pela coroa espanhola. A influência econômica, a Revolução Industrial. Certo? O que é que a Revolução implica na independência das colônias hispano-americanas? A Inglaterra estava interessada em mercado de consumidores, certo? Em matérias-primas, e vai apoiar o processo de independência dessas colônias, desejando principalmente o fim do pacto colonial, né? Esses países se tornando independentes, acaba o pacto colonial e dessa forma a Inglaterra está livre para vender os seus produtos industrializados. Qual seria a inspiração modelar? Em que os colonos latino-americanos aqui na região espanhola, eles se inspiraram? Na independência dos Estados Unidos. Isso porque você viu que os Estados Unidos se tornam independentes, mas mantém a escravidão. Então, é o modelo desejado pelos colonos daqui da América Espanhola. Uma independência política em relação à metrópole, mas também a permanência da
da escravidão. É o fim do colonialismo, mas a manutenção do escravismo. Um outro ponto que nós temos é a influência política. A influência política é a Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa põe em prática o liberalismo político e o liberalismo econômico, que são as bases contrárias ao antigo regime. E o desdobramento político que nós tivemos para a independência foi justamente no período napoleônico. O que aconteceu? No período napoleônico, Napoleão vai invadir a França, então Napoleão vai invadir a Espanha, e a Espanha invadida favorece uma certa autonomia local. E essa certa autonomia local vai dar aí um elemento maior para que os grupos sociais, os crioulos, eles se organizem ante a influência napoleônica na Espanha, certo? E isso favorece os movimentos emancipatórios. Além do mais, tanto Portugal como Espanha, neste caso aqui das colônias espanholas, né, nós temos o enfraquecimento dessas potências coloniais. Além da crise do antigo regime, você tem o enfraquecimento das potências coloniais. E a Espanha está numa situação delicada. A Espanha está invadida pela França de Napoleão Bonaparte, certo? Quem governa a Espanha nesse período são pessoas ligadas a Napoleão, então isso favorece a autonomia dessas colônias. E aí, do ponto de vista interno, nós temos a crise do sistema colonial, certo? A invasão napoleônica, ela vai fazer com que a elite local, os crioulos, formem juntas rebeldes contra a interferência francesa na região, né? Porque Napoleão Bonaparte queria intervir nas colônias. Então vai se formar essas juntas rebeldes, esses conflitos, dá a essas regiões uma relativa autonomia política e econômica, não é? E durante esse período, a elite colonial, ela teve noção clara e profunda das perdas provocadas pela submissão ao par colonial, certo? E nesse sentido, não é? Vamos ter aí outros fatores, como o crescimento da população, né? A elite colonial, denominada crioulos, ela tinha poder econômico, mas pouca participação política, lembrando aquele processo de organização que você estudou na colonização da América Espanhola, onde os chapetones, ou seja, a elite metropolitana, é quem tinha o controle político na América Latina, né? Então, a elite colonial, ela entra em choque com a coroa espanhola após a expulsão das tropas napoleônicas lá na Espanha, né? E aí começa, e também aqui, o controle, o choque também aqui em relação às tropas napoleônicas. Então, vocês observam aí a estrutura da América Espanhola, não é? Os chapetones é essa nobreza espanhola nata, é ela que dominava o poder político. E quem vai fazer a independência? Essa elite colonial, que ela tinha o poder econômico, mas não tinha o poder político, chamado dos crioulos. Então, os crioulos vão liderar o processo de emancipação das colônias espanholas. Então, neste caso, vai haver um conflito militar, que é envolvendo anos de conflito com a Espanha, vai haver uma grande participação popular, certo? Porém, quem vai passar a exercer o controle político são os crioulos, vai adotar regime republicano, quer dizer, todos os países da América Espanhola vão adotar uma república, exceção do México, que num período foi monárquico, e a fragmentação territorial, ou seja, as regiões dos vice-reinos e das capitanias gerais
certo? Se transformaram em vários países, esses vários países que nós conhecemos hoje sobre a América Latina. Então, também houve um processo interno que é os movimentos percussores, né? Antes de 1806, né, que é o período inicial da emancipação política, certo? Já tínhamos movimentos que contavam com a participação popular, indígena e escravos, mas que foram duramente reprimidos pela metrópole. Um exemplo dessa é as rebeliões de Tupac Amaru, né? Que foi no Peru, em que um indígena organizou uma revolta armada contra as autoridades espanholas. Então, veja bem, de um lado, o temor do exemplo do Haiti, do outro, insurgindo movimentos indígenas. Então, a elite colonial se apressa diante do contexto da dominação de Napoleão Bonaparte e organiza os movimentos de independências, que foram assim. O primeiro que você já estudou, do Haiti, ex-colônia francesa, em 1804. Então, vai havendo o movimento de independência. Temos a Argentina, o Paraguai, o Chile, o Peru, a República Centro-Americana, o México, a Bolívia, o Uruguai, o Equador e a Venezuela e em Nova Granada. Veja que não foi no mesmo período, dada a extensão do território da América Espanhola. Então, nós tivemos diversos conflitos locais. Então, em cada uma dessas localidades, teve uma liderança. Daí o nome do evento esportivo na América é Taça Libertadores da América. Porque em cada uma dessas regiões, que viraram país, tinha um líder lá. E o que é que há de comum entre eles? A elite crioula. Em todos eles, em todos os movimentos de emancipação das colônias latino-americanas e espanholas, você tem a elite crioula no comando, com apoio, logicamente, das camadas populares, né? Então, qual era o sentido de liberdade? O que era liberdade para a elite crioula? Liberdade significava poder político e liberdade comercial. Para os indígenas que participam, né, veja que a independência é feita por vários grupos, mas quem assume o controle é a elite crioula. Para os indígenas, a liberdade significava o fim dos trabalhos forçados e o fim dos tributos. Para os africanos escravizados, representava o fim da escravidão. Então veio a independência, e como é que ficou a questão da abolição? A independência não significou o fim da escravidão, porque era a elite crioula, que é escravocrata, ela não desejava o fim da escravidão, certo? E nesse sentido, a maioria era escravocrata. O que aconteceu nesses países foi que gradativamente, de acordo com cada país, a escravidão foi sendo abolida, né? Com a independência, você vai ter a manutenção da hierarquia colonial, quer dizer, não se alterou essa hierarquia, e você teve a manutenção da dominação social, ou seja, a sociedade dividida entre exploradores e explorados, porque permaneceu o trabalho escravo. Então, vocês observam aqui na nossa ilustração que a independência não significou o fim da escravidão. A escravidão foi sendo abolida de acordo com cada país, certo? Dentro da sua própria realidade. Certo? E aí formam-se os novos estados. Primeiro houve divergência entre o modelo de estado. Aqueles que defendiam o unitarismo, um estado centralizado, e aqueles que defendiam o federalismo, um estado descentralizado. O caudilismo, que nós chamamos, aqui no Brasil, se caracteriza pelo coronelismo. Nessas regiões da América Espanhola, certo? Você tem o caudilho, que ele é um chefe militar, político, carismático. Ele é membro da elite colonial, que vai assumir o poder em vários estados da América Espanhola independente. Essa elite, esses caudilhos, são vinculados ao capital estrangeiro,
principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos. E vão adotar governos republicanos, mas ao mesmo tempo, dentro da ótica da centralização política e a manutenção de economias agroexportadoras. E assim nós encerramos essa aula. Está aí as nossas atividades, certo? Tenham um bom dia a todos. Essa pandemia vai passar. Logo, logo estaremos de volta. Obrigado e até a próxima.